Bem-vindos a esta análise. Hoje, a gente vai mergulhar num parecer técnico financeiro bem específico, né? Isso mesmo, é sobre um contrato de financiamento estudantil, o FIES, mas daqueles tipo mais antigo, o FIES legado. E a fonte é um estudo bem detalhado, né? Feito por um especialista. Exato, o parecer foi elaborado pelo economista e matemático Ernesto Marques de Souza. Ele é perito financeiro, tem uma bagagem considerável que, bom, dá peso para essa análise técnica. Legal. Então, nosso objetivo aqui é mais entender a matemática da coisa, né? Como os cálculos afetam a dívida. Isso, sem entrar na parte jurídica, só a matemática financeira mesmo. Beleza. Então, vamos lá. O parecer foca nesse contrato do FIES legado, um contrato longo, pelo que vi. Sim, 198 meses. E o cálculo original usava a famosa tabela Price, com uma taxa de juros específica lá do contrato. A tabela Price. E o parecer aponta um problema com ela, certo? Principalmente nesses contratos longos. Exatamente. O ponto crítico que a análise técnica levanta é a tal da amortização negativa. Já ouviu falar? Já ouvi, mas confesso que não entendo 100%. Como funciona isso? É quando a parcela que a pessoa paga, sabe? Mesmo aquela parcela trimestral que era de R$ 150 no contrato, durante um período, Sim, na fase de utilização e carência. isso. Essa parcela às vezes não é suficiente nem para cobrir os juros que acumularam naquele período. Peraí. Como assim? A pessoa paga o valor combinado e a dívida não diminui ou até aumenta? Meio estranho, né? É, parece contraintuitivo, mas acontece. Segundo o parecer do Ernesto, quando a parcela é menor que os juros, Sim. essa diferença, esses juros que não foram pagos, acaba sendo somada de volta ao saldo principal da dívida. Ah, entendi. E aí? E aí, no mês seguinte, os juros vão incidir sobre esse saldo devedor que ficou maior. É o famoso juros sobre juros, O anatocismo. mesmo pagando uma parte. Exato, mesmo com pagamentos parciais. O parecer mostra que isso acontecia desde os primeiros meses nesse contrato específico. Nossa! Quer dizer, a dívida vira uma bola de neve não só pelos juros normais, mas por esses juros sobre juros não pagos. Complicado. Bem complicado. E o que o parecer fez, então? Propôs uma alternativa? Então, o interessante é que o perito, o Ernesto Marques de Souza, ele refez os cálculos. Foi um exercício técnico, né? Para comparar. E que método ele usou nessa comparação? Ele usou uma metodologia diferente, com juros simples ou lineares, sem essa capitalização mensal dos juros não pagos. Juros simples, onde o juro não vira capital para render mais juro. Isso. E ele também simulou uma hipótese de juro zero, que foi uma solicitação na análise original que deu origem ao parecer. Mas a chave é essa diferença nos juros simples. Tá, e o resultado? Comparando a tabela Price original com esses recálculos, deu muita diferença no final. Deu uma diferença, olha, bem grande, substancial mesmo. Sério? É. Tipo quanto? O parecer quantifica isso, mostra que, recalculando com juros simples ou a tese de juro zero, o saldo devedor final seria, assim, significativamente menor. Significativamente quanto, mais ou menos? No caso que ele analisou, a redução chegava a quase um terço do valor original que tinha sido calculado pela tabela Price. Uau! Um terço a menos só por mudar o método de cálculo? Exatamente. É impactante, né? Mostra como a escolha do método faz toda a diferença do tamanho final da dívida. Nossa, faz mesmo. E a conclusão técnica do parecer é essa. A tabela Price, junto com essa amortização negativa que aconteceu nas condições daquele contrato, Exato. Condições tipo prazo longo, taxa específica. isso, acabou inflando bastante a dívida. A análise sugere que esses mecanismos precisam ser muito bem entendidos. E menciona algo sobre a origem desses sistemas. Sim, comenta que sistemas como a tabela Price talvez foram pensados para outras realidades econômicas mais estáveis, sabe? E aplicar em contratos tão longos no nosso contexto pode gerar essas distorções. Entendi. Então fica claro que a engenharia financeira por trás do empréstimo não é só um detalhe, né? É crucial. Com certeza. A forma como os juros são calculados, como são capitalizados, especialmente se rola amortização negativa, isso pode multiplicar a dívida com o tempo. É, faz todo sentido. E se a gente pensar mais amplamente, essa análise técnica de um caso, feito por um especialista como o Ernesto Marques de Souza, ela ilustra um ponto bem importante, né? Qual o ponto? Sobre como certos sistemas de amortização funcionam na prática.
Mostra que a escolha do método tem consequências financeiras enormes que vão além da taxa de juros que está no papel. É verdade. E pra gente refletir um pouco, né? Esse parecer focou no FIES legado. Sim. Mas será que esses mecanismos, tipo juros compostos versus simples, amortização negativa, será que não aparecem em outros financiamentos longos? Boa pergunta. Financiamento imobiliário, outros créditos. Pois é, fica aí a importância de sempre tentar entender os detalhes financeiros, né? O que está por trás dos números em qualquer contrato longo que a gente faça. Fundamental. Ler as entrelinhas financeiras, sempre.